Olá, começa agora Poder e Política, aqui pela Foz TV. Discutimos durante vários dias um dos temas polêmicos em Foz do Iguaçu, que é o aumento no número de vereadores aqui em Foz do Iguaçu. O projeto essa semana foi retirado da pauta e, segundo o autor, o vereador Hermógenes de Oliveira, nunca mais voltará para a Câmara de Vereadores de Foz do Iguaçu esse assunto, pelo menos não por suas mãos. Mas os gastos da Câmara de Vereadores de Foz continuam palpitante o assunto, as pessoas ainda querem saber se é necessário tantos gastos comparados com outras câmaras de vereadores do estado do Paraná. Foz do Iguaçu está liderando o ranking das câmaras com maiores gastos em todo o estado. Para conversar hoje conosco sobre os gastos do Legislativo Municipal da cidade, o presidente do Observatório Social de Foz do Iguaçu, padre Juliano Inzes, obrigado pela sua presença aqui, obrigado pela disponibilidade de vir explicar um pouco com a gente este estudo, né, que o Observatório Social de Foz do Iguaçu fez, esclarecendo exatamente onde estão os gastos do Legislativo aqui em Foz do Iguaçu. Padre, obrigado pela sua presença. Obrigado pelo convite. É uma grande honra estar aqui nessa mesa redonda que é um pouco assim, atimora um pouco, mas espero que possamos comunicar aos seus ouvintes, telespectadores, o nosso trabalho como Observatório Social, que não é que começou agora, foi também protagonista em 2011, né, na outra mobilização para impedir o aumento de 21 vereadores, a 21 vereadores na Câmara de Foz do Iguaçu. Só que vimos que, de qualquer forma, não mudou muita coisa. Não aumentaram os 21 vereadores, mas o orçamento da Câmara Municipal continuou crescendo, continuou fermentando dentro. Então, o grupo de trabalho composto pela ACIF, Contur, OAB, Observatório Social, espero não estar esquecendo ninguém. A OAB. A OAB, isso. Esse grupo de trabalho optou por não se preocupar com o número de vereadores, né? Mas, a partir dessa circunstância, colocar a par da comunidade a situação orçamentária da Câmara de Foz do Iguaçu. E fizemos um estudo comparado, né, pegando as 5 maiores cidades do interior, Maringá, Londrina, Ponta Grossa, Cascavel e Foz do Iguaçu. E para uma pesquisa que tenha validade, nós precisamos de parâmetros e indicadores que sejam homogêneos, não é? Então, pegamos a população IBGE 2010, pegamos os orçamentos, a lei orçamentária ano por ano de 2011 a 2015, que é a lei que define o quanto as câmaras municipais vão receber, e depois pegamos o orçamento executado, ou seja, no final do exercício, 31 de 12 de cada ano, as câmaras, os legislativos, né, eles fecham o balanço e dizem, bom, nós de 100 que recebemos, gastamos 90 e 10 estamos devolvendo, né, aos cofres públicos, aos cofres do executivo, né, para eventualmente outros custeios. Então nós pegamos fundamentalmente esses 3 dados e colocamos em comparação. Comparamos então o custo dos legislativos dessas câmaras municipais. Todas as cidades com mais de 200 mil habitantes. Sim, com mais de 200 mil habitantes, né, próximas dos 300 mil, porque Foz do Iguaçu, pelo IBGE, as únicas 2 cidades abaixo de 300 mil são Foz do Iguaçu e Cascavel. Foz do Iguaçu com 256.088, Cascavel com 286.205, Londrina com 506.701, Ponta Grossa 311.611, Maringá 357 com 77. Então, Foz do Iguaçu e Cascavel são as 2 cidades mais próximas, abaixo de 300 mil, mais próxima dos 300 mil. Então, pegando essas cidades, inclusive considerando o número diversificado de vereadores que cada Câmara tem, porque, por exemplo, cada Câmara Municipal tem diferente número de vereadores. Foz do Iguaçu está com 15, Cascavel está com 21 vereadores, Londrina está com 19 vereadores, Ponta Grossa com 23, Maringá com 15.
Então, esses números são todos os valores, nós consideramos dados do IBGE e do portal da transparência de cada legislativo. Então vamos falar de uma por uma, começando então por Cascavel. Cascavel tem 21 vereadores atualmente, Isso, verdade? isso, correto. E está com um gasto menor do que o nosso. Um executado em 2003, ou seja, orçamento executado, ou seja, em 2003, no último ano, consideramos isto, Cascavel usou apenas 13.648 reais e 59 Isso durante todo 13 o ano? milhões, durante os 12 2013. meses de exercício. Tá bom. 12 E meses. Foz do Iguaçu gastou quanto? Foz do Iguaçu, no mesmo período, com 15 vereadores, gastou 17.263.658 reais. Mais ou menos 4 milhões a mais. Mais ou menos, mais de 4 milhões, quase 4 milhões e 200 mil reais. Com 6 vereadores a menos. Com 6 O vereadores que a explica menos. então esse gasto maior de Foz do Iguaçu com Cascavel, que tem 6 vereadores a mais? Isto não sabemos ainda explicar. Temos alguns dados, por exemplo, da última pesquisa que foi feita. Vocês acompanharam essa semana o presidente da Câmara Municipal, o vereador José Carlos, publicou uma planilha para discordar da posição do Observatório Social de Foz do Iguaçu, dizendo que o custo dos vereadores não é 1.150.000 reais, como nós colocamos o valor global dividido por cada vereador. Foi pego todo o gasto da Câmara e dividido em 15. Isso, dividido por 15. Ele diz, não, nosso custo é o custo do vereador e os 4 assessores. O resto não é custo dos vereadores. Eu ouvi a explicação do presidente da Câmara, o vereador Zé Carlos. Ele diz que o Observatório se equivocou em colocar nos gastos da Câmara os gastos com os salários dos funcionários concursados. Isso. Nós entendemos que a instituição Câmara Municipal, que tem um orçamento até 6%, não é? Ou seja, a lei federal, a lei orgânica municipal, etc., define a Câmara Municipal como um todo, não por partes. Essa distinção que o vereador Zé Carlos faz pode ser até legítima, não é? De forma que ele justifica à comunidade quanto custa o trabalho dele, não é? O salário dele, mais o salário dos 4 assessores. Perfeito. Mas eles não poderiam exercer nenhuma função se lá dentro não tivesse água, luz, esgoto, sistema de logística, técnicos, etc. Ou seja, a máquina, né, o sistema Câmara Municipal, que garante os serviços é em função do trabalho deles. Portanto, não pode ser escorporado, separado. Né? Para calcular o gasto das outras câmaras de vereadores do Estado do Paraná, essas que estão na lista, também foi colocado? Nós fizemos o mesmo levantamento, usando os parâmetros que o vereador Zé Carlos nos ofereceu na carta publicada na imprensa essa semana. Nós montamos, né, os mesmos indicadores extraídos das outras câmaras municipais, Ponta Grossa, Cascavel, Londrina e Maringá. De qualquer forma, não é? Foz do Iguaçu ainda está na ponta dos gastos. Por quê? Como o próprio vereador Zé Carlos reconhece, Foz do Iguaçu gastaria por vereador R$ 33,51. Ótimo. Só que os mesmos indicadores, ou seja, o vereador mais os seus assessores, em Cascavel gasta R$ 22,62, ou seja, R$ 11 a menos, R$ 10,40 a menos por habitante, não é? Ou cada cidadão paga por cidadão para manter o vereador com seus assessores. Londrina, com 506 mil habitantes, cada cidadão paga apenas R$ 9,65. R$ 9,65 por habitante de Londrina, que é cerca de 500 mil, paga R$ 9,00. Isso é compreensível, porque quanto maior for o número de habitantes, maior será a distribuição desse valor. São quantos vereadores em Londrina? Em Londrina, nós temos 19 vereadores e 40 assessores. Em Foz do Iguaçu temos 15 vereadores e 60 assessores. São 20 assessores a menos em Foz do Iguaçu, numa cidade que tem quase 200 mil habitantes a menos, ou mais.
Exatamente. Né? Então, esses números são números que falam por si. Né? Ponta Grossa... a fonte dessas pesquisas de Câmara a Câmara... Portal transparência de cada unidade. Então, são dados oficiais do Legislativo de cada um dos municípios. Correto. Eles também não têm como argumentar que são dados errados? Não, são dados oficiais, inclusive, não somente porque publicados, mas porque nós extraímos essas informações dos decretos que definem o funcionário, né, a sua função e a sua remuneração, incluindo se há, como podemos dizer, aqueles valores a mais, não é, que são dados de compensação, de incentivo, gratificações, etc., etc., né, considerando essas informações que estão à disposição. Ponta Grossa, né, com 311 mil habitantes, Ponta Grossa tem, lembramos, 23 vereadores, apenas 46 assessores. Aqui nós temos apenas 46 só concursados, se não me engano. Né? Sim, mas esses são os assessores dos vereadores. Não é o corpo técnico da Câmara, né, dos funcionários públicos de carreira. Que aqui são mais de 40 funcionários de carreira. Que são 43, 46, ainda não conseguimos entender. São mais ou menos, são cerca de 40, 43 funcionários de carreira em Foz do Iguaçu, são 24 estagiários, se não me engano. Depois, sim. E 4 assessores para cada vereador. Mas os estagiários recebem o valor de estágio. Normalmente, a não ser que tenha normas diferentes, mas um estagiário de 4 horas recebe em torno de R$600, de 6 horas, porque não pode estagiar mais do que 6 horas, recebe em torno de R$700, R$800 com os benefícios. O que eu digo é que é um número grande de funcionários. Entre são mais de 128, no conjunto, mais de 128 128 funcionários entre concursados, cargos comissionados, os vereadores e assessores. É um né? número bastante elevado. Talvez eles precisem, isso não queremos questionar isso. Inclusive, nas pesquisas que nós fizemos, vimos quanta diferença, não é, de valores, né, entre a própria vereança. Por exemplo, nem todos os vereadores têm o mesmo salário, podemos chamar assim, não é? Cada cidade tem a sua, e os próprios assessores, não é? Alguns têm valores em algumas cidades valores muito altos, em outras cidades valores muito baixos, né? Mas isso, de qualquer forma, também, pelos dados que nos fornece o presidente na sua comunicação e imprensa, e os dados que nós levantamos com os mesmos parâmetros, nós chegamos a que ainda Foz do Iguaçu está bem acima da média das outras cidades, como custo per capita. Então, até o discurso que foi feito na Câmara nessa semana, né, quando o Homogêneo retirou o projeto de emenda, houve, pois, uma grande discussão, um grande debate entre os vereadores, que foi muito bacana, porque finalmente se colocou o olho, o interesse no essencial. Todos os vereadores concordaram, praticamente todos concordaram do custo muito alto. O problema é como reduzir isto. Muito bem. Né? Padre, vamos então discutir como reduzir isso, pelo menos o que os vereadores estão propondo, já que eles são unânimes em dizer que realmente estão gastando demais. Mas a gente vai continuar esse assunto logo após o intervalo comercial. Poder e Política é na Foz TV. Colégio Educação Dinâmica, cada vez melhor. A melhor equipe justifica o melhor ensino, que tem sua base no melhor projeto pedagógico. Para isso, conta com a melhor estrutura, proporcionando assim a melhor formação e, é claro, o melhor resultado. O melhor futuro começa aqui, agora. Colégio Educação Dinâmica, o melhor colégio. Matrículas abertas. Vencer distâncias. Percorrer caminhos que levam aos pontos turísticos mais belos da América. Esse é o nosso mundo. Mundo das Águas Turismo. Uma moderna frota de ônibus e vans que oferecem a certeza de segurança, conforto e de viajar com uma equipe pronta a cuidar de seu bem-estar. Faça seu destino. Deixe-se levar pelo Mundo das Águas Turismo.
o jeito seguro e confortável para ir e voltar. Propaganda de resultado é mais negócio. Quem anuncia vende, quem fica ligado compra muito melhor. Vem, 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 mais novidades, bons negócios na sua TV. Vem, 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 mais ofertas, muito mais promoções pra você. Promoshop, o seu programa promocional. Promoshop. Vem, vem, vem. Muito bem, voltamos com Poder e Política. Estamos discutindo aqui os números, os valores reais dos gastos dos vereadores aqui em Foz do Iguaçu. E comigo, o presidente do Observatório Social de Foz do Iguaçu, o padre Juliano Inzes. Nós estávamos falando dos gastos da Câmara e a quantidade de funcionários, concursados, comissionados, assessores e os próprios vereadores. Eles estão, pelo menos até o momento, os 15 vereadores são unânimes em dizer que realmente há um gasto excessivo. Isso acho que nesse momento é a coisa mais importante. A tomada de consciência que eles mesmos têm que assumir uma atitude diferente diante da comunidade em relação à Casa de Leis. Isto é um ponto de partida. E nesse sentido, até nessa semana que nos reunimos com o vereador José Carlos, presidente da Câmara, o próprio Mogênio, promotor do projeto de lei, né? Essa vontade de colaborar para melhorar o funcionamento da Câmara, isso existe. Nós, inclusive, exigimos no documento, no manifesto que fizemos ainda semana passada, que houvesse uma melhoria no portal da transparência, para que os dados, as informações sejam acessíveis, mas não para técnicos, mas acessíveis para cidadãos, né? Que qualquer cidadão possa acessar isso. Entendo. Né? Que entenda o que está acontecendo, tenha comparações, tenha uma divulgação mais transparente, mais tranquila. Isto já faria uma grande diferença. Agora, padre Juliano, ele já admitindo que há um gasto excessivo, o que eles pretendem fazer então para diminuir este gasto? Tem toda uma legislação, são mais de 40 funcionários concursados da Câmara de Vereadores de Foz do Iguaçu, não tem como mexer. Tem gastos fixos que são de tecnologia, não é que pode mexer muita coisa, né? E tem o plano de carreira desses cargos concursados também. E essa semana passada toda, nesse momento de fibrilação, conversamos com muitos vereadores, ex-vereadores, ex-presidente da Câmara Municipal de Foz do Iguaçu, e todos unânimes falaram que houve um processo nos últimos 10 anos, né, de inchação do salário, principalmente dos funcionários de carreira, por esse plano de cargos e salários, não é, que anualmente ele é atualizado e depois tem os incentivos esses reajustes devidos à formação, novos cursos. Faz uma pós-graduação, o salário aumenta, faz um curso técnico, o salário aumenta, e chegou a ter funcionários ganhando mais que o próprio prefeito da cidade. Sim, o próprio presidente da Câmara Municipal, José Carlos, diz, nós encontramos, ou seja, já estavam, quando eles chegaram à presidência, nós encontramos funcionário que estava ganhando R$34 mil. Entendeu? Então, é um custo que, isto é simbólico, mas significativo do clima, né? Que tudo isso. Como reverter esse quadro funcional sem que os trabalhadores sejam prejudicados? Como atualizar o plano de cargos e salários dentro dessa instituição? Isto compete ao legislativo. Só eles que podem, dentro das leis que permitem, rever esse quadro. Não pode ser apenas um clamor popular, né? Deve ser uma coisa justa, sem que ninguém seja penalizado, mas ao mesmo tempo que dê esses resultados de redução
de gastos efetivos, claros, pelo menos se equiparando à média das cidades de igual porte do interior do Paraná. Eles haviam apresentado um projeto para diminuir os gastos da Câmara para poder aumentar mais 6 vereadores, passando de 15 para 21. Não serão mais aumentados. Foi retirado o projeto que aumenta o número de vereadores, mas eles continuam propondo a diminuição de gastos através de um projeto de lei, cortando aí cerca de 10 cargos comissionados. Sim, podem cortar os cargos comissionados, mas se não muda a estrutura, não é? O alicerce, não é? Do gerenciamento desses funcionários, eles podem cortar muito mais, mas é difícil que alcancem os objetivos, porque cortar 10 milhões de reais na Câmara Municipal não é fácil. Ou seja, nós propusemos como observatório que o ideal seria de 12 milhões e 800 mil reais. O ideal, né? Para cima. Eles alegam que para ter o mínimo hoje de estrutura precisariam de pelo menos 18 milhões de reais. O projeto apresentado para diminuição de gastos fala em diminuir esse orçamento em 100 mil reais por mês. Sim, mas apenas 1 milhão e 200 por ano. Ou seja, não estamos alcançando ainda... Continuamos sendo a Câmara mais cara. Claro, sobre 25 milhões que está previsto para o ano que vem, para 2015, 1,5 milhão são 23 milhões à disposição. Quando em 2013 gastava 13 milhões, ou seja, 10 milhões a mais em 2 anos. Foi constatado também um gasto excessivo em viagens. Sim, depois temos essas questões que podem ser, não é tanto excessivo, precisamos entender qual a importância dessas viagens. E nós tivemos depoimentos dos próprios... O problema não é que viaja, mas as razões, o objetivo dessa viagem, se ela realmente tem um benefício. Isso. E qual é mas não o benefício só para o vereador. Para a população, o retorno para a comunidade. Em que medida muda o estilo de vereança? O que eu acredito é que uma viagem é totalmente compreensível, um vereador viajar para a capital Curitiba, vai falar com vai na Assembleia, Brasília, vai no governo do Estado, vai para Brasília, nós temos hoje recursos, o parlamento do Parla Sul, por exemplo, que é uma instituição fantástica, que todos os vereadores teriam que conhecer e ter um link contínuo com eles. Mas para fazer isto, a Câmara pode estabelecer contratos até com agências de viagens para baratear os custos. Eu confesso que eu não entendo muito, às vezes, uma viagem que é um curso para vereador, ou seja, um curso como você ser um vereador melhor. Eu imagino que isso deve ser feito até antes da pessoa se candidatar a ser vereador e não depois gastar o dinheiro. Desculpa discordar dessa visão. Por quê? Porque uma coisa é sermos cidadãos, não é? Então, tudo que o cidadão conhece Outra coisa é exercer um cargo desse porte, ele precisa sim de quantos cursos tem promovidos, por exemplo, pelo Tribunal de Contas, pelo CGU em Brasília, de aperfeiçoamento, de conhecimento. Então, isso, eu como cidadão nunca teria acesso a essas informações, nem precisaria até. Né? Se sou empresário, se sou professor, né? Se sou uma mãe de família como cidadão, não é necessário. Mas como vereador, preciso. Então, concordo que haja essas viagens de formação, de treinamento, de aprimoramento. Não é? Qualquer empresa manda seus funcionários para trazer para a empresa maiores benefícios com conhecimento, considerando que hoje não estamos mais na era não é, da enxada ou da Ford. Nós estamos hoje na era do conhecimento. Então precisamos, quanto mais conhecimento nós tivermos em mãos, melhor será o exercício do nosso mandato. O que tem que ser questionado é o estilo. E nós tivemos alguns depoimentos de vereadores, não é nada de desconhecido, saiu na mídia. Vereador que com a diária paga a esmola na rua. Ué, tu tens um salário para pagar a esmola na rua, não o dinheiro da viagem. Né? Tem o teu salário para, se queres ajudar alguém. Não precisa usar do dinheiro da viagem, aquela diária que ele tem direito. Né? Que tem direito, mas não quer dizer que o fato que tem direito... Né? Nós apresentamos isso para os vereadores que fizeram o primeiro encontro, aquela tríade do Mário Sérgio Portela. Quero, posso, devo. Quando nossos atos respondem aos 3 princípios, então esse ato é um ato ético. Né? Quando falta um desses 3 pilares, nosso ato
nossos atos não são nem morais, nem éticos. Eu quero, eu posso. Será que devo? Né? Então, isso tem que sempre tem que ser questionado para que possamos ter uma ação transparente. Né? Padre Giuliani, a retirada desse projeto de aumento de vereadores, ele veio após uma aclamação popular e uma movimentação da sociedade civil organizada de Foz do Iguaçu. Os vereadores levaram em conta a vontade do povo. A coisa mais linda já tinha acontecido no passado, nas manifestações em São Paulo e Rio de Janeiro, mas dessa vez em Foz do Iguaçu a manifestação se deu através das redes sociais. Um instrumento novo. Que é uma nova forma de manifestar. É, exato. É um novo instrumento da democracia. É um novo modo. Claro, discordamos plenamente do uso abusivo, não é, do ataque pessoal, discordamos plenamente do uso vilipendioso, não é, desse instrumento. Nós, como Observatório Social, mas todas as organizações que trabalharam nesse movimento, reconhecemos a dignidade da instituição Câmara Municipal, que é a Casa do Povo. Então nós temos que respeitá-la e exigir respeito. Não é? Agora, o fato que a comunidade tenha se pronunciado através das redes sociais, manifestando toda a desaprovação em relação a isto, e não saiu na rua, mas a rede se tornou a rua das ideias, do pensamento, do consenso. A rede social tem sido um megafone da população. Não somente um megafone, hoje é o lugar da constituição da opinião, é o lugar da constituição do consenso, é o lugar da escuta dos políticos em relação à opinião da comunidade. Isso é muito importante. Muitos dos vereadores voltaram atrás porque a base eleitoral dele contestou a sua posição. Isso é muito importante. Nós vimos o vereador Paulo Rocha, que no primeiro momento ele era favorável ao aumento de vereadores, mas lá no seu bairro, onde estão a maioria dos seus eleitores, eles chegaram a dizer para ele, vereador, o senhor não está de acordo com o nosso pensamento, ele acabou retirando. Isso é muito importante. Esse é o exercício da democracia. Muito bem, Padre Giuliani, eu acho que nós esclarecemos um pouco mais a população em números, né? O que a Câmara anda gastando. Vamos encerrar o programa, mas antes eu quero fazer uma pergunta para o senhor. Como padre, como é que foi não entrar na política, mas pelo menos a vontade de acompanhar a política? Eu friso o seguinte, eu não trabalho na política com a P minúscula. Política partidária. Isso deixo para quem tem suas habilidades. Todo cidadão, por ser vivo, é um ser político. E nós fazemos política com o P maiúsculo. Ou seja, queremos trabalhar a polis, o tecido social em que nós vivemos. Então, a gente não entra nesse embate porque quero assumir uma posição ou outra. Não. A gente defende, como defendemos o pobre lá do Porto Meira, do Morenitas, dando saúde, educação, assistência, também nos pronunciamos e trabalhamos para melhorar essas condições de vida de nossos cidadãos. Então, a política como qualidade de vida, a política como exercício da cidadania, a política como arte de levar o diálogo entre as diversidades. Muito bem. Padre Giuliani Inzes, presidente do Observatório Social de Foz do Iguaçu, obrigado pela sua presença aqui no Poder e Política. Este foi mais um programa. Nos vemos no próximo programa com mais um assunto palpitante da política municipal. Obrigado pela sua audiência. Poder e Política volta. Tchau.